Bom, então hoje é a nossa oitava aula do programa de práticas, é, dando sequência no trabalho que a gente vem fazendo, né, nos últimos encontros. A proposta de hoje é trabalhar com o que eu chamo de respiração periférica, que, bom, ao longo desses primeiros encontros que a gente fez, né, desses 7 primeiros encontros, a gente trabalhou muito na percepção do efeito da respiração no corpo físico, ou seja, como que a respiração se manifesta a partir da sensação no corpo, por exemplo, região abdominal, região torácica, diafragma, sistema nervoso e todo esse aspecto fisiológico, né, de como a respiração se manifesta. E hoje a ideia é a gente trabalhar, continuar trabalhando com isso, mas tentar dar um passo além nesse sentido de percepção do efeito da respiração, desse pulso que faz com que a respiração aconteça. Porque é muito importante a gente reconhecer esse pulso que faz com que, por exemplo, o ar entre e saia dos pulmões. Existe um pulso que faz com que isso aconteça. A gente poderia chamar de energia vital, né? Ou da própria vida, né? Que faz com que a gente tome o ar e solte. É o mesmo pulso que faz com que o coração bata, por exemplo, né? E esse mesmo pulso, ele se manifesta de várias formas no nosso corpo, não só no corpo físico, mas também em aspectos mais sutis. E aí a gente entra nesse aspecto um pouco mais sutil, que eu chamo de respiração periférica, que é como a gente consegue perceber esse mesmo pulso se manifestando em outras partes do nosso corpo. Ainda no corpo físico, mas também a gente consegue trazer uma percepção um pouco além do que acontece no corpo físico. Por exemplo, perceber o efeito da respiração, pode às vezes parecer até meio loucura, né? Perceber o efeito da respiração nos dedos. Ah, poxa, mas isso. Perceber o efeito da respiração nas costas. Perceber o efeito da respiração na cabeça, né? Então, existem técnicas que facilitam com que a gente consiga perceber esse pulso se manifestando em várias partes do corpo. Basicamente, a ideia aqui está relacionada à nossa atenção. Ou seja, aonde nós colocamos a atenção, a gente consegue perceber o fluxo dessa energia circulando, né? Ou seja, se eu coloco a minha atenção, por exemplo, nos dedos dos pés, se eu trabalho nesse estado de concentração e de atenção nos dedos dos pés, eu vou conseguir perceber algo acontecendo ali. Então, esse pulso, ele está relacionado a isso, né? Está relacionado a qualidade ou a capacidade que nós temos de colocar atenção em determinadas partes do corpo, né? Isso também pode acontecer com atenção fora do corpo, ou seja, se eu coloco a minha atenção, vou dar um exemplo, tá? Pode ser em qualquer coisa, mas se eu coloco a minha atenção em uma árvore e eu desenvolvo um estado de concentração numa árvore, eu consigo também perceber esse mesmo pulso se manifestando na árvore, assim como a gente consegue fazer com qualquer coisa, né? Isso dentro do estudo dos Yoga Sutras de Patanjali, ele trabalha muito isso, né? Esses estados que ele chama de samyama. Então, a partir da concentração, eu consigo perceber e desenvolver a percepção não ordinária, né? É diferente da convencional com que a gente está muito acostumado. Então, hoje a prática vai um pouco por aí. A gente vai aproveitar também necessidades específicas, no seu caso, né, Dulce, para trabalhar também um pouco aí o sistema digestivo e também perceber esse fluxo acontecendo por essa região. Então, nós vamos caminhar um pouco por aí, tá bom? Então, bom, vai se acomodando aí. Pode ser sentada para a gente encontrar uma posição sentada confortável. E se quiser, pode fechar um pouquinho os olhos. Fechar os olhos e observar como o seu corpo está nesse momento, como você organiza a sua postura física, o alinhamento da coluna.
O apoio das pernas no chão. E procura soltar bem o peso do seu corpo em direção à terra. Sentir o apoio dos isquios no chão, nos glúteos. Observar o apoio das mãos nos joelhos. O peito bem aberto, a cabeça na linha da coluna. E assim a gente vai se preparando já para fazer esse mergulho, para reconhecer inicialmente como está o nosso corpo. De repente, alguma parte do seu corpo te chama mais atenção nesse momento, e a gente pode já começar a levar a nossa atenção. Mesmo que você não sinta nenhuma parte do corpo que te chama mais atenção, nesse caso você pode levar a atenção para o seu abdômen, para o seu baixo ventre. Caso você sinta alguma outra região que te chama mais atenção, você pode levar para essa outra região, para essa outra parte do corpo. E simplesmente observe este lugar onde você coloca a atenção. Não é necessário nenhum tipo de modificação ou ajuste, simplesmente a observação, tirando todo o julgamento, simplesmente a observação. Observe a sua respiração como flui e tente direcionar a sua respiração nesse momento para esse ponto onde você levou a atenção. Direcionar a respiração, entre outras coisas, ou em outras palavras, significa concentrar-se neste ponto, de fazer com que o fluxo da energia vital, ou a gente pode dizer o fluxo de prana, atue sobre essa região que você leva a atenção nesse momento. Observe se tem alguma tensão desnecessária, algum tipo de tônus que você carrega que não é necessário para sustentar a postura nesse momento, e vai acomodando, vai soltando, aproveitando a exalação para fazer essa acomodação. E na próxima vez que você inspirar, traga as mãos unidas no centro do peito. E assim nós damos início a essa prática. Eu agradeço de coração essa oportunidade aqui de estarmos juntos. Agradeço a todos os meus mestres e mestras, todo o ensinamento recebido e a oportunidade de compartilhar também aqui nessa oportunidade. E a gente consagra essa prática com o mantra da paz. Inspire profundo. Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Kavavahai, Tejas Vinavadhitamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire profundo, soltando o ar. Calmamente leve as mãos nos seus joelhos e direcione agora toda a sua atenção no baixo ventre. E observe a região do umbigo, talvez um pouquinho mais para baixo do umbigo. Observe o movimento respiratório nessa região. E procure já ampliar o movimento respiratório, mantendo a concentração no seu baixo ventre, um pouco abaixo do umbigo. Perceba que quando o ar entra, você expande essa região,
E quando o ar sai, você recolhe. Se você sente dificuldade em perceber, em trazer um movimento nessa região, você pode colocar a mão ali. O toque muitas vezes ajuda a facilitar, né, essa tomada de consciência dessa parte do corpo. Então, você inspira, o abdômen expande, você solta o ar, ele recolhe. Observe esses dois movimentos, expansão e recolhimento. Então, a partir de agora, a gente vai colocar um pouco a predominância na exalação. Ou seja, o seu foco ele fica na exalação. A partir da próxima exalação, prolongue a exalação. Faça com que ela saia de forma mais lenta e prolongada. O ar entra e sai pelas narinas. Então, você inspira pelas narinas e a exalação ela sai de forma prolongada e lenta. À medida em que você vai levando a sua barriga lá para dentro. Imagine como se você fosse colar o seu umbigo nas costas. Na inspiração, você expande o abdômen, na exalação, o umbigo vai em direção às costas. Repita isso algumas vezes. E já vá percebendo a massagem que você cria, o estímulo que você faz nesses órgãos internos, nas vísceras, nos intestinos. A partir da próxima exalação, no final da exalação, você segura um pouquinho, sem o ar nos pulmões e mantém. E veja se você consegue pressionar ainda mais a sua barriga lá para dentro. Aumentar essa pressão interna no baixo ventre, fazendo a retenção sem o ar nos pulmões. A barriga fica lá para dentro, segure alguns segundos sem o ar. E aí, quando você relaxa, você deixa o ar entrar. Repita isso mais 2 ou 3 vezes. E agora a gente vai colocar um outro elemento, que é a intensidade, um exercício que nós já praticamos já há bastante tempo nos nossos encontros, que é o Kapalabhati. Então, faça 30 repetições. A partir da próxima exalação, coloque força, intensidade na exalação e empurre o ar para fora. Encontre o seu ritmo, faça 30 repetições. O ar continua saindo pelas narinas. Isso, faça no seu ritmo, 30 repetições. Massageando os órgãos internos, as vísceras, intestino. Você encontra o seu ritmo e mantém uma constância, a mesma velocidade. Perceba que não é necessário forçar as narinas, o nariz fica relaxado. O movimento vem lá de baixo, vem dos músculos abdominais. Depois que tiver feito as 30 repetições, respire livremente e observe o efeito. Observar o efeito significa manter a atenção, manter o estado de presença e reconhecer no corpo qual a sensação que brota, qual o efeito da técnica, como fica a sua respiração. Prepare para mais uma série. Vamos fazer mais uma vez 30 repetições. Agora vamos tentar fazer juntos, no mesmo ritmo.
Então, a palma das mãos nos joelhos ou lá no abdômen, se você preferir. Coluna ereta, cabeça na linha da coluna. Leve a sua atenção, se puder, com os olhos fechados, lá no baixo ventre, na região do umbigo. Prepare, inspire profundo e comece. Mais 10, inspire profundo, palma das mãos para cima e respire livremente. Observe o efeito. Observe a sensação que fica. Talvez os efeitos eles surjam em outras partes do corpo, não necessariamente lá no abdômen. Talvez o efeito surja na região da cabeça. Você observa, você reconhece. Prepare-se para a última série. Vamos tentar fazer mais 30. Palma das mãos para baixo. Prepare, inspire profundo e comece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire profundo. Solte o ar devagar, com a palma das mãos voltadas para cima. Observe. Reconheça o efeito, a sensação que brota. Inspire profundo. Apoie a planta dos pés no chão, abrace os joelhos e solte a cabeça em direção ao joelho. Acomode-se bem nessa postura. Você mantém a postura com o mínimo de esforço. Então, você percebe os ombros, por exemplo, percebe os músculos da face e vai tirando toda a tensão desnecessária. E vamos já fazer um pequeno exercício para observar a respiração periférica. Leve a atenção lá na região lombar, nas costas. E tente perceber. Bom, primeiro perceba que existe uma pressão das suas coxas para o abdômen. Aí talvez fique mais fácil perceber o movimento respiratório a partir dessa pressão, mas a gente vai levar lá nas costas, na região da lombar. Ali vai a sua atenção. E tente perceber o efeito do movimento respiratório nas costas. É como se o seu abdômen estivesse nas costas. O movimento de expansão acontece nas costas. E a cada vez que você solta o ar, acomode bem essa região. Relaxe toda a região lombar, todos os músculos que envolvem essa região.
E continue observando por mais um instante movimentos respiratórios aí nas costas. Inspire profundo, eleve a sua cabeça, continue abraçando os joelhos e vê se você consegue puxar ainda mais as pernas próximas do seu tronco. E crie essa pressão mesmo, aproveite essa pressão para estimular bem essa região. Agora sim você pode levar a atenção lá no baixo ventre, na região abdominal, região do umbigo. Passe até você conseguir tirar o contato dos pés com o chão. Isso. Imagine que você vai ficar aí 5 minutos. A gente não vai fazer isso, mas imagine, se você fosse ficar 5 minutos, o que você precisaria ajustar para poder ficar esses 5 minutos? Por exemplo, os pés estão completamente relaxados. Você continua percebendo a pressão do abdômen nas coxas. Os ombros ficam relaxados. E você continua respirando de forma consciente, profunda, sempre reconhecendo o mínimo de esforço para sustentar a postura. Inspire profundo, soltando o ar, volte a apoiar a planta dos pés no chão, estenda a sua perna esquerda à frente. Hoje a gente vai aproveitar para trabalhar bastante com as torções, tá? Então, a perna esquerda estendida lá para frente, a perna direita dobrada, flexionada, a planta do pé ao lado do joelho. Com o seu braço esquerdo, abrace a sua perna direita e continue percebendo essa pressão aqui do baixo ventre com a coxa. A perna esquerda ela está estendida. Você pode deixar ou a pontinha do pé lá para frente ou apontando para o teto. Ela fica sempre ativa. Eu não deixo ele solto, cair para o lado. Então, eu posso deixar ele lá para frente ou apontando em direção ao teto. A mão direita vem no chão, aqui atrás, e torça. A torção começa sempre de baixo para cima, ou seja, eu nunca giro primeiro a cabeça para depois girar a base. Primeiro eu subo a barriga lá para dentro, ó, percebe isso? É diferente eu fazer isso aqui, ó, olhar com a cabeça lá para trás, né? Do que eu fazer isso, ó, acomodar aqui a região da base, o ombro gira para trás e por último a cabeça gira. A cabeça é a última que gira para trás. Mantenha dentro do seu limite, perceba qual é a postura ideal para você. E como sua atenção fica no baixo ventre, você continua percebendo e reconhecendo movimentos respiratórios nessa região. A gente vai ficar mais ou menos 1 minuto e meio nessa postura. Durante esses primeiros segundos, você observa o abdômen, como você está fazendo, mas a partir de agora, leve a atenção lá na região lombar, como nós fizemos na postura anterior, e tente observar movimentos respiratórios na lombar. Trabalhe com a máxima amplitude que você puder desses movimentos respiratórios. Na próxima inspiração, retorne com o tronco, retorne com a cabeça. Solte a sua perna direita, ainda flexionada, do lado direito, e apoie a planta dos pés na parte interna da coxa. O que você pode ou deixar na parte interna da coxa, ou você pode continuar com a perna esquerda lá para frente. Isso, a perna esquerda continua para frente. A perna direita cai para a lateral
E aí, se você preferir, tem gente que gosta de apoiar o peito do pé em cima da coxa e tem facilidade. Para você fica complicado, deixa a planta do pé na parte interna da coxa. Então, seja uma das duas formas que você escolheu, tronco ereto, inspire, leva os seus braços lá para o alto, e aí, soltando o ar, vai inclinando o tronco à frente. Não importa se você segura o seu pé ou se você alcança com as mãos nos joelhos, nas panturrilhas, aonde as suas mãos tocarem, a partir desse toque que você fizer das mãos, da sua perna esquerda, acomode os ombros, solte a cabeça. E veja se você consegue manter a sua atenção na pressão do baixo ventre com a coxa, com a coxa esquerda ou talvez com o seu pé que está apoiado na parte interna da coxa. Mas reconheça esse contato e aproveite cada exalação para soltar os ombros, para relaxar os músculos da face. Na próxima inspiração, comece a retornar lentamente. Vai desenrolando a coluna, a cabeça é a última que sobe. Estenda as duas pernas à frente, pode dar uma boa soltada com as pernas aí, as mãos apoiadas no chão, solte um pouquinho a cabeça, movimente para um lado e para o outro. Maravilha. Estenda novamente as duas pernas à frente. E aí flexione a perna esquerda. Planta do pé esquerdo apoiado ao lado do joelho. E aqui a gente vai preparando a torção. Vai fazendo no seu ritmo, né? Vai se lembrando aí o passo a passo de como nós fizemos para o outro lado. A perna direita estendida, ativa. E aí você vai começando a preparar a torção, abraçando o joelho, a perna esquerda com o braço direito, começando a torção de baixo para cima, passo a passo, no seu ritmo. Uma vez que você chegou no limite da postura, e que é muito próprio, muito pessoal, leve a atenção na região lombar e observe movimentos respiratórios nessa região. A isso podemos chamar respiração periférica. A respiração que abrange outras regiões do corpo, além daquela onde realmente é o foco do movimento. Aproveite cada exalação para ir desfazendo as tensões desnecessárias. Por exemplo, nos ombros. Assim como fizemos para o outro lado, para esse lado também, 1 minuto. Então, a partir de agora, desculpe, 1 minuto e meio. Então, a partir de agora, comece a retornar lentamente a cabeça e o tronco. Solte a sua perna esquerda para a lateral. Ajuste a planta do pé na parte interna da coxa, ou pode ser o peito do pé em cima da outra coxa. Essa posição de deixar o peito do pé em cima da coxa força um pouco mais, né? Às vezes sobrecarrega um pouco o joelho. Então, faça aí no seu limite.
Coluna ereta, inspire, leva os braços lá para o alto, soltando o ar, incline o tronco à frente. Mantenha o tempo todo o contato com o movimento respiratório na região abdominal. Aproveite essa pressão que você cria, estimulando todos os órgãos internos. Aproveite cada exalação para tirar o esforço desnecessário. Solte os braços ao lado das pernas e vai retornando lentamente. Estenda as duas pernas à frente. Dá uma soltada aí. As pernas, uma boa chacoalhadinha para acomodar as articulações dos joelhos. Tudo bem por enquanto? Então tá, mantenha as duas pernas estendidas. Patimottanasana, postura da pinça. Coluna ereta. A gente começa em Dandasana sempre, né? Que é a postura do bastão. Pernas juntinhas, os pés ativos. Isso, ótimo. Se quiser, pode ajustar um pouquinho os glúteos para os isquios ficarem bem apoiados no chão. Dá uma puxadinha assim com os glúteos para trás para acomodar bem. Ótimo. Peito aberto, coluna ereta. Inspire e leve os braços lá para o alto. E cresça, 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 cresça. Sinta as laterais do seu tronco se expandindo, criando esse espaço. E quando você solta o ar, incline o tronco à frente. Segure onde você alcançar. Pode ser nos pés, nos joelhos. O importante é que quando você segurar aonde você alcançou, você não mantenha tensionados os ombros, né? Os braços não precisam ficar totalmente esticados. Flexione os cotovelos, deixe que os cotovelos se aproximem das suas pernas, se aproximem do chão. Mesmo que você tiver que voltar um pouquinho com o apoio das mãos, para que os cotovelos isso, para que os cotovelos se aproximem do chão. E você pode segurar, por exemplo, embaixo das pernas, para fazer essa tração, né? Essa tração ela ajuda bastante no movimento, mas os braços relaxados. Mantenha toda a sua atenção na respiração e leve novamente a atenção lá na região lombar. Observe o efeito da respiração na região lombar. Os pés continuam ativos. Isso. Perceba como a respiração ela vai criando uma acomodação orgânica do corpo. A cada vez que você respira, você vai permitindo esse encaixe natural, esse estar na postura. Permitir que a postura vai brotando de dentro para fora. Não como algo estético, algo a ser alcançado, senão como algo que brota de dentro, a sua própria postura. Ótimo. Na próxima inspiração, vai retornando devagar. Cabeça é a última que sobe. E a partir daqui a gente vai para quatro apoios. Então, passe as pernas para trás. Em quatro apoios. Primeiro, nos acomodamos. Aí eu gosto de dar uma boa chacoalhada aqui com o quadril, ou até um chute, tipo um coice, assim, com as pernas, também, que ajuda a acomodar a articulação do coxo femoral.
E aí prepare-se para o movimento do gato. Primeiro, a partir da postura anatômica do gato, apoio das mãos na linha dos ombros, joelhos na linha do quadril. E aí, quando você fizer a próxima inspiração, vai criando essa anteversão da pelve. Então, anteversão da pelvis, retroversão da pelvis, né? Anteversão, empina o bumbum. Retroversão, o recolhimento. Então, a inspiração, a gente vai empinando o bumbum e olhando lá para cima. A exalação, movimento complementar. E o mais importante desse movimento é fazer com que ele aconteça no seu ritmo. Ou seja, não existe um ritmo pré-determinado. Não existe um ritmo a ser seguido de fora, mas sim um ritmo interno. É a sua respiração que vai editar o ritmo para você. Você vai ser guiada pela sua própria respiração. Eu gosto de ampliar o estímulo desse exercício quando você solta o ar. Aproveite para contrair também o assoalho pélvico. A cada respiração, tente fazer com que ela aconteça de forma mais lenta. O ar entra e sai pelas narinas, e na exalação você aproveita para contrair o períneo. E se quiser, pode até ficar 1 ou 2 segundos no final, sem o ar, e intensificar o máximo que você puder dessa corcunda. Contrai o períneo, contrai o assoalho pélvico. E aí, inspire e abra. Movimento lento, consciente. Perceba se os seus cotovelos estão hiperestendidos, para não forçar muito o cotovelo. Crie uma suave flexão dos cotovelos. A partir da próxima inspiração, pare no centro e descanse um pouquinho em Balasana. Vai para a postura da criança. Ótimo. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai manter os joelhos o mais próximo possível um do outro e deixar o tronco descansar sobre as coxas, com os joelhos bem próximos. Os braços, eles vão ao longo do corpo, em direção aos pés. Ótimo. E a sua atenção fica na região lombar. E aproveite para perceber movimentos respiratórios na região lombar. Algumas posturas facilitam bastante a percepção dessa respiração periférica. Essa, por exemplo, na minha opinião, facilita bastante, em função da pressão que a gente cria na região abdominal, embaixo do ventre. O efeito ele se manifesta nas costas, na região mais baixa das costas, região lombar. Vai desfazendo toda a tensão desnecessária. E quando fizer a próxima inspiração, volte em 4 apoios. Ótimo. Postura da prancha. Se você tiver com alguma dificuldade de sustentar essa postura assim com as mãos apoiadas no chão, por exemplo, uma coisa para se observar é
a articulação dos cotovelos, para não forçar muito, a gente não deixa o braço totalmente estendido. E é sempre uma pequena flexão nos cotovelos, para não forçar essa articulação. E se você sente desconforto nos punhos, né? Uma opção que dá para ser feita também é com punhos fechados, tá? Só uma sugestão, se você preferir. Postura da prancha, Chatuspadasana. Estenda as duas pernas lá para trás. Contrai o abdômen e tente manter uma linha reta. Vai dos calcanhares até a cabeça. Então a cabeça não fica nem muito para baixo, nem muito para cima. Da mesma forma, a região das escápulas. A gente não deixa nem os braços muito esticados para forçar essa região e nem o peito caindo por entre os braços. Então a gente encontra o ponto médio. E aí o abdômen contrair. Contrai bem o abdômen, respire. 30 segundos. Respiração profunda. Se você sente que fica muito forte, pode apoiar os joelhos no chão. Mas se puder, vamos tentar manter esses 30 segundos. Já foram 15 segundos. Mais 5 segundos. 3, 2, 1. Joelhos no chão. Balasana. Só que agora a gente vai deixar os joelhos afastados. Vai para Balasana com os joelhos afastados. E os braços estendidos lá para frente. Os cotovelos podem ficar apoiados no chão. E a atenção agora, ao invés de ir lá na região lombar, vai na região torácica, ainda nas costas. Tente perceber aí movimentos respiratórios nas costas, na região torácica. Talvez já nesse momento, um estado de concentração um pouco mais aguçada, seja mais fácil reconhecer a manifestação disso que nós chamamos de respiração periférica, o efeito da respiração em outras partes do corpo. Aproveite cada exalação para você soltar, criar um espaço interno, criar a sensação de alívio. Às vezes um bocejo, ele surge naturalmente, espontaneamente, ajudando a criar esse espaço. Quando ele vem, deixa fluir o bocejo, às vezes um ufa, uma respiração mais profunda, aqueles ufas, né, que vem, gostoso, vai acomodando. Muito bem. Aí na próxima inspiração, volte para quatro apoios. Postura do gato, postura anatômica. E a partir daqui a gente vai construir agora a Adho Mukha Svanasana, na postura do cachorro olhando para baixo. Então, postura anatômica, um palmo à frente, com as mãos, pontinha dos pés no chão. A gente vai começar com os joelhos flexionados. Então, quando o quadril for lá para o alto, eu ainda mantenho os joelhos flexionados e tento aproximar o máximo que puder o abdômen das coxas, mantendo ainda os joelhos flexionados, empurrando bem o chão com as mãos. A cabeça ela fica por entre os braços. Isso tem que empurrar mais o chão, Dulce, levar a cabeça por entre os braços. Imagine como se eu estivesse nas suas costas, empurrando as suas costas na região das escápulas, empurrando ela para o chão. A cabeça vai para baixo, por entre os braços. Isso. Olha só, deixa eu te imputar. Se você quiser olhar aqui, só para a gente fazer um ajuste. O movimento é assim, ó. Então, quando eu empurro, olha o movimento que eu faço, ó. Gatinho. Então, eu estou aqui.
Quando eu empurro o chão, eu desço com a cabeça, ó, como se eu fosse olhar lá para baixo, por entre as pernas. Com os joelhos flexionados fica mais fácil. Se eu estendo as pernas, a tendência é voltar para cá. Isso, tá ótimo. Perfeito, perfeito. E aí você pode ir brincando aí, se você quiser. Estenda uma perna, depois a outra, vai alternando, mas bem devagar, tentando manter essa mesma posição, uma linha reta, lá das mãos até o seu quadril. E aí encontra um lugar onde você pode permanecer e permaneça por mais alguns segundos. As mãos ficam bem firmes no chão. Mais 10 segundos. Inspire profundo, soltando o ar, joelhos no chão. E agora a gente vai descansar da seguinte forma, com o topo da cabeça apoiado no chão. As mãos ficam ao lado dos joelhos e o topo da cabeça apoiado no chão. Tente encontrar uma forma de descanso nessa postura. E o que a gente vai tentar fazer agora é levar o peso do corpo em direção à nuca. Então, mantendo o topo da cabeça apoiado no chão, empurre o peso do seu corpo em direção à nuca. Isso, perfeito, ótimo. E observe o movimento respiratório nessa região, na região da nuca. Se for necessário, pode ajustar a posição das mãos, colocar num lugar que fique mais confortável para você, mas mantendo a atenção na nuca, percebendo aí, nessa região, movimentos respiratórios. Inspire profundo, soltando o ar. Pode ir se esparramando no chão, de barriga para baixo, de bruços, decúbito ventral, Makarasana, uma mão sobre a outra, testa nas mãos, ou os braços podem ficar ao longo do corpo, a cabeça virada para um lado para o outro, como você preferir. As pernas afastadas, e aí aproveite para relaxar, aproveite para se soltar completamente no chão. Então, nós percebemos, nesses 3 últimos momentos de descanso, movimentos respiratórios na região lombar, na região torácica e, por último, na região cervical. E agora, nessa postura de descanso, em Makarasana, tente observar simultaneamente movimentos respiratórios nessas 3 regiões: região lombar, torácica e cervical, percebendo toda essa região se expandindo quando o ar entra e relaxando, se retraindo, recolhendo quando o ar sai. Movimento completo de expansão nas costas, desde a base até a cabeça. É como se cada inspiração que você faz criasse um estado de mais leveza, como uma levitação. Quando você inspira, você cresce, expande, trazendo essa percepção em todas as suas costas e expandindo, crescendo.
Prepare-se para Bhujangasana, postura da cobra. Junte as pernas, palma das mãos ao lado do peito, cotovelos apontando para o teto. Vai abrindo bem o peito, tentando aproximar os cotovelos nas costas. E quando estiver preparado, eleve a cabeça, eleve a parte alta do tronco e sustente. Eu vou marcar 2 minutinhos. Se for muito, se quiser retornar antes, fica à vontade. 2 minutos é um tempo razoável para essa postura. Então, justamente por isso, não faça o esforço máximo para chegar até o limite. Pare um pouquinho antes. Imagine a cabeça da tartaruga, ela saindo para fora do casco. Traga essa percepção para o ajuste nessa postura, como se alguém estivesse puxando a sua cabeça para frente e para cima. Já temos 1 minuto, quase 1 minuto. Mantenha as pernas juntinhas. As mãos, elas ajudam a sustentar a elevação do tronco. Então, o apoio das mãos no chão e o peito aberto. Ao retornar, descanse e reconheça mais uma vez movimentos respiratórios nas costas, da base ao topo da cabeça. Estenda os dois braços à frente e vá fazendo um giro bem gostoso, bem suave, aproveitando a massagem, o contato com o chão. Escolha um dos lados e faça o giro. Ao girar-se, com as costas apoiadas no chão, flexione os joelhos e mantenha a planta dos pés apoiadas no chão. Se quiser, pode abraçar os joelhos. Continue aproveitando essa pressão das coxas contra o abdômen, aproveitando os movimentos respiratórios. Pare no centro, apoie a planta dos pés no chão. Afaste os braços na lateral. Os braços ficam bem relaxados. Você pode escolher entre deixar a palma das mãos no chão ou voltadas para cima. Eu, particularmente, gosto de deixar a palma das mãos voltadas para cima, mas fica a seu critério. Cruze a perna esquerda sobre a perna direita e deixe que as duas caiam para o lado direito, mantendo os ombros em contato com o chão. Ou seja, tem uma tendência de quando as pernas caem para a lateral, o ombro do lado oposto ele perde um pouco do contato com o chão. É mais importante manter o contato dos dois ombros com o chão do que aproximar as pernas. Se as duas coisas acontecem, ótimo, mas se for para escolher entre uma das duas, é preferível manter os ombros apoiados no chão, mesmo que as pernas não apoiem no chão. A cabeça gira para o lado oposto das pernas
E agora leve a sua atenção, toda a sua atenção, na lateral esquerda do tronco. E observe aí movimentos respiratórios na região das costelas, principalmente na região das costelas. Procure manter uma postura imóvel ou praticamente imóvel, predominantemente imóvel. E a gente vai aos pouquinhos, a mesma posição do corpo permanece, mas a atenção ela vai caminhar, a atenção ela vai se modificar. Leve agora a sua atenção na região da axila esquerda e tente perceber na axila esquerda o efeito dos movimentos respiratórios. E vá aos pouquinhos conduzindo a atenção em direção ao seu braço esquerdo. Da axila esquerda, a sua atenção passa ao braço. Talvez você continue sentindo movimentos respiratórios no braço esquerdo. E vá percorrendo um pouco mais nesse sentido do seu braço esquerdo até chegar nos dedos da mão esquerda. E talvez você consiga reconhecer o efeito dos movimentos respiratórios nos dedos da sua mão esquerda. Talvez porque não é fácil, mas é possível. Em yoga, nós dizemos que quando a nossa atenção está direcionada em alguma região do corpo, a energia também. Então, se a energia está na sua mão esquerda, nos dedos da mão esquerda, porque a sua atenção está lá. Talvez, nem que seja por um pequeno instante, você consiga reconhecer esse pulso da vida. E não é por acaso senti-lo nos dedos da mão, porque aí a gente reconhece como a continuidade do nosso coração. Abrindo esses canais de conexão entre o coração e as mãos, abrindo a possibilidade de cura através do toque. Faça uma inspiração profunda e na próxima exalação lentamente retorne com as pernas bem devagar. E antes de fazer para o outro lado, observe e compare pela sensação um braço e outro. Braço esquerdo e o braço direito. Mão esquerda e a mão direita. E aí, quando você estiver preparada para fazer por outro lado, cruze a perna esquerda sobre a perna direita. Não se apresse, faça no seu ritmo, mas quando quiser, vá construindo passo a passo a perna esquerda
Cruza sobre a perna direita. Desculpa, perna direita sobre a perna esquerda, né? Isso. Perna direita sobre a perna esquerda. E as duas pernas caem para o lado esquerdo. E comece observando a lateral do tronco, a lateral direita do tronco, na região das costelas. E aí é um pouco mais fácil porque o movimento acontece nessa região. As costelas se movimentam enquanto você respira. E vá aos pouquinhos percorrendo, fazendo esse caminho através do seu braço direito. Primeiro observando a axila direita. Tente perceber movimentos respiratórios na sua axila direita. No seu braço direito. Talvez você consiga reconhecer os dedos da mão direita. Mantenha toda a sua atenção aí nos dedos da mão, na palma da mão. Vá criando esse espaço, permitindo que a energia flua através do seu braço, abrindo todos esses canais, abrindo a conexão do seu coração com as mãos. Quando você sentir o momento de retornar, faça pouco a pouco, sem pressa. Primeiro retornando com as pernas, por último a cabeça. E aproveite para comparar, através da sensação, um braço e outro. Apoie os seus braços ao longo do corpo, com a palma das mãos apoiadas no chão. Aproxime os calcanhares dos glúteos. E prepare-se para Setu Bandhasana, postura da meia ponte. No seu ritmo, no seu tempo, no sentir que é o momento. Peito se aproxima do queixo, você cria uma abertura do peito, coração se expande. A respiração ela vem com uma predominância mais torácica, permitindo que o coração se expanda a cada inspiração que você fizer. A região torácica, a região das clavículas. E você vai permanecer o tempo que você quiser, o tempo que você achar confortável. E quando sentir que é o momento de retornar, retorne passo a passo, retornando vértebra por vértebra no chão, mas não se apresse, no seu ritmo. E assim que você estiver retornado, quando quiser, prepare-se para o relaxamento. Estendendo calmamente uma perna, depois a outra, deixando os braços soltos ao longo do corpo.
né, aproveitando esse momento sagrado, esse momento de não fazer, de permitir que o seu corpo trabalhe a seu favor de forma consciente, porque você fica presente, você fica conectada com você, conectada com os mecanismos internos, com os fluxos internos, com esse fluir da energia vital através do seu corpo, permitindo que o simples estado de atenção no seu corpo te cure, te organize, te regule. Quando fizer a próxima inspiração, passa dos pés à cabeça e a exalação da cabeça aos pés. Talvez facilite para você visualizar uma luz, por exemplo, entrando pela planta dos pés, quando você inspira, chegando ao topo da cabeça, e exalando do topo da cabeça aos pés, percorrendo todo o seu corpo. Mantenha a sua atenção aí. Fique presente. A cada exalação que você faz, o corpo ele se entrega mais para a terra. Todas as tensões vão se desfazendo, inspirando dos pés à cabeça e exalando da cabeça aos pés.
E agora, sem pressa, faça uma inspiração profunda. Reconheça esse pulso da vida que brota dentro de você, que se manifesta em cada pequena célula, em cada pequena porção, pequena parte do seu corpo. No ar que entra pelas narinas, vai permitindo que pequenos movimentos vão brotando, primeiro nas extremidades do seu corpo, nos dedinhos das mãos, dos pés, da cabeça. E quando puder, traga a palma das mãos em contato com o seu coração e reconheça a partir desse toque, esse pulso do seu coração, as batidas do seu coração. E reconheça esse milagre que acontece nesse aqui e agora, dentro de você. Aqueça a palma das mãos. Coloque sobre os olhos. E assim, com as mãos unidas, em Anjali Mudra, em gesto prece, unidas na frente do coração, nós vamos finalizando essa prática de hoje. Inspire profundo. Om. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Que assim seja, hoje e sempre. Namastê, Hariom Tatsat, Hariom Tatsat, Hariom Tatsat. Hum. Hum.